É isso aí, galera. Estamos voltando. Pequenos problemas técnicos, ou combate espiritual, ou providência de Deus, enfim. O importante é que a gente está aqui de volta. A galera vai entrar novamente. Foi avisado que a gente ia derrubar a live. E vamos embora. Vamos esperar a galera chegar novamente. A Alessandra aparecer para ela poder entrar na nossa live. Enquanto isso, galera, oração. Oração. Que Deus abençoe todos vocês, viu? Estamos juntos nesse tempo. Infelizmente, a gente não pode se encontrar pessoalmente, mas Madre Teresa de Calcutá dizia que a presença física é a presença mais pobre que existe. Bom, se ela falou, eu boto fé. Então, que a gente continue neste encontro espiritual, neste encontro de comunhão, neste encontro de fraternidade. E hoje em dia, através da tecnologia, bendita tecnologia, cara. Bendita tecnologia que nos aproxima. A gente está aí santificando esse meio de comunicação. A irmã falou, a Bruna falou que tá baixinho, minha voz melhorou, como que tá? Escreve aí pra mim. Opa, legal, bacana, show de bola. Eu vou até desconectar aqui o meu cabo que tá para carregar, que às vezes dá algum tipo de interferência. Show de bola. Salve, Si, tudo bom? A Cintia Lima. Ah, que galera boa, cara. Que galera boa. Espero que esse tempo esteja sendo um tempo proveitoso para todos nós. Salve, Si. Coisa boa. Ô, Vini, coisa boa, cara. Vamos ver se a Lei já tá aparecendo aqui. Ainda não. Provavelmente ela deve estar trocando lá a internet dela. Que momento foi aquele de ontem, hein, galera? Como é bom ser católico. Como é bom ser católico, cara. Meu Deus do céu. Aquilo que o Papa Francisco realizou ontem, espiritualmente, foi um refrigério da parte de Deus para todos nós, cara. E uma bomba atômica de luz espiritual nesse mundo, né? A gente está precisando tanto. Quem acompanhou ontem, conseguiu acompanhar, coloca as mãozinhas assim, ó, de glória a Deus, porque foi tremendo, cara. A Alessandra agora, Alisson, a gente só está esperando ela entrar novamente aqui. A internet dela não está tão boa. E vamos que vamos. Eu fiquei bastante emocionado ontem também, cara. Mas também, eu acho que para nós, né, para os sarados de um modo especial, não é só nenhuma questão de emoção, né, cara? A gente está na brecha mesmo. A gente sabe que ali é como se os soldados tá ali, e aí chega aquela força, né, para levantar a gente, para a gente entender que a gente é chamado a combater mesmo o bom combate, cara, e que a gente não tá sozinho e que tem muito mais a nosso favor do que contra. Tem um ditado antigo que diz assim: tem muito mais Deus para dar do que o diabo para tirar, cara. Ah, Ale voltou. Aparece aí, Ale, vamos ver. Calma aí, que como tá entrando uma galera, deixa eu ver se eu te acho aqui. Ai, meu Deus do céu. Aqui, da Alessandra Santos. Mulher cheia do Espírito Santo. Ô, glória a Deus! Ei, Léo, tudo bem? Melhor agora, melhor agora. Que coisa boa. Eu mudei de aparelho. Eu falei, bom, se um não tá dando certo, a gente passa pro outro. Aí, né? A gente tem que tentar os recursos que a gente tem em mãos. Que alegria, Léo, que alegria. A alegria é nossa, a alegria é minha, a alegria é nossa. Lê, Deus te abençoe demais. Amém. Por ter aceitado esse convite, cara. Amém. Eu tenho certeza que Deus vai nos edificar demais nesse tempo nesse Kairos, né? É um Kairos, que a gente está vivendo é um Kairos. Sim.
Quero perguntar para as pessoas se elas estão me vendo bem, estão ouvindo bem, para a gente dar sequência na live, tranquilo. Tá ouvindo? Aí se estiver ouvindo, dá um joinha para a gente saber. Eu e o Léo precisamos saber se está tudo ok. É isso aí. É isso aí. Ô, Léo, tô Ale, muito feliz. Oi. você está descansada? Conseguiu descansar? Eu sei que você fez uma live na madrugada, fora todas as outras maratonas de live que, graças a Deus, você está fazendo. Ontem foram 5. Então, realmente Nossa. foi bem puxado. De assuntos variados. Eu tenho pedido muito a Deus a graça de não ser uma mulher limitada. De poder Sim. ser uma mulher cristã, atingindo vários assuntos e abrangendo vários públicos, né? Então, Sim. assim, tem sido bem puxado. E eu tinha dito para Deus, Senhor, sábado eu não vou fazer live, não. Sábado eu vou ficar quietinha. Aí, quando chegou o convite para eu fazer a live com vocês, eu falei, não. Ale, você sabe que você é muito querida pra gente, né, cara? O padre Ai, que Edmilson bom. fala com muito carinho de você, o padre Amém. Roger, o Frei Gilson, que são pessoas muito próximas, né, de nós. Sim. E a gente também, a gente ficou muito feliz com a sua participação no acampamento junto com os Sarados. Que momento que foi aquele, meu Deus do céu! Você sabe que participar do acampamento com os Sarados foi um renovo. Eu conto isso num outro momento, né? Mas assim, foi Deus me dando uma resposta. Era Deus Sim. falando para mim que Ele estava me dando uma cura acerca de uma realidade. E eu fiquei um pouco apreensiva. Eu falei, putz, será que eu vou ter uma linguagem legal para falar com os jovens? Será que eu vou conseguir fazer? Eu sempre tive muito carinho pelos Sarados, porque tem muitos Sarados que me seguem. Eu tenho um amor infinito pelo padre Edmilson. Olha, inexplicável o amor que eu tenho por ele. E naquele dia eu falava com o padre Roger, foi um maior presente. Ali, para mim, foi como se eu tivesse tocado o céu com a planta dos meus pés, profeticamente. Foi algo Que assim lindo, sobrenatural. cara. Foi Que lindo. sobrenatural. Eu fiquei Nossa. muito feliz e muito cheia da presença de Deus. Eu estava acompanhada de amigos, da minha mãe, da minha irmã. Eu estava acompanhada de muita gente que foi para estar como intercessão ali por mim. Uhum. E naquele primeiro dia, quando eu olhei aquele monte de gente que eu falei assim, cara, esses jovens não vão me ouvir falar, não vão. E aí eu fiquei muito Só feliz. não ouvimos como estamos praticando desde então, cara. Aquilo foi um chacoalhão tremendo. Que não adianta só escutar, né, Lê? A gente precisa Não, absorver, a gente verdade. precisa ruminar e colocar em prática, senão não tem sentido, né? Não é um evento, né? Não, não. E assim, diante de tudo que nós vamos expor hoje, a gente percebe em que grau nós estamos na nossa maturidade espiritual. Isso faz muita diferença, sabe, Léo? Porque nós não Sim. podemos ser pessoas de oba-oba, pessoas de Uhum. eventinhos. Nós precisamos ser de Deus. Sim, sim. Em Ale, qualquer lugar. a gente estava partilhando até um pouquinho antes da live. Acho que a gente já podia trazer para a galera. Não vamos perder tempo, não. Perder tua Sim. presença para nós é preciosa, para você poder transbordar para a gente. A gente está atento. No comecinho da live, a gente pediu que o Espírito Santo preparasse o nosso coração, Amém. preparasse o nosso interior, para que nada se perca. E a gente tá, né? A gente partilhou, a gente fez essa proposta, trouxe a proposta para que Isso. você pudesse falar para nós a importância da cura interior e como viver a cura interior e os frutos. Isso é importante, não é? Qual é o impacto que isso pode causar na nossa vida e na vida das Sim. pessoas que estão ao nosso redor e também no nosso relacionamento com Deus. Tá contigo, Ale? Primeiramente, a gente precisa entender a abrangência do que é cura interior. Porque muitas pessoas acham que a cura interior, quando um grupinho de pessoas vem orar por você, e aí xalabalalaria, labaralaria, vai trazendo fatos, mas a cura interior ela é muito mais profunda, porque ela é um processo. Então, existem degraus de cura. Eu estou sendo curada até hoje, creio que você e creio que todos estão sendo curados até hoje. Mas no processo da cura interior existe uma decisão. Por quê? Eu tenho para mim uma coisa. Quando eu não sou curada interiormente, a minha tendência é sangrar em cima de quem não me feriu. Então, quando eu sangro em cima de quem não me feriu, eu estou jogando para fora lixos que já deveriam ter sido sarados
com o Senhor e curados com o Senhor. A cura interior não é uma amnésia do que passou na minha vida, mas é viver um processo de resolução saudável com Deus acerca de coisas que eu vivi, acerca de coisas que já me aconteceram. Isso influencia diretamente no meu comportamento, isso influencia diretamente nas minhas atitudes. Então, quando eu digo para o Senhor, cura o meu interior, e eu sou uma mulher que, meu Deus, o meu processo de cura interior, ele vai ser eterno até eu encontrar com Jesus na glória. Então, eu fiquei pedindo para Deus várias passagens, como que eu poderia externar isso da melhor forma. E Deus me trouxe muita coisa, mas eu queria começar com Isaías, que é um dos profetas que eu mais estudo e mais amo. Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19. Para você que está aí nos acompanhando e já tem uma Bíblia ao lado. Isaías 43, versículos 18 e 19. E aí eu falei, Senhor, é esse caminho que o Senhor quer que eu adote nessa live? Ele disse, sim, é esse caminho que eu quero que você adote nessa live. A palavra diz assim, não deveis ficar lembrando as coisas de outrora, ou seja, as coisas passadas. Nem é preciso ter saudade das coisas do passado. Eis que estou fazendo coisas novas. Elas estão surgindo agora. E vocês não a percebeis, vocês não a vedes. Vou ler novamente. Não deveis ficar lembrando as coisas de outrora. Nem é preciso ter saudade das coisas do passado. Eis que estou fazendo coisas novas. Elas estão surgindo agora. E vós não percebeis. E aí é uma chamada na seta que Deus nos dá. Ei, aquilo que aconteceu lá atrás, que influenciou no seu comportamento, às vezes você é uma pessoa cheia de mimimi, cheio de milindres, é uma pessoa que ainda carrega traços de uma vida antiga, porque no nosso processo de conversão, a cura interior é essencial. E a cura interior, ela perpassa pelo nosso processo de conversão. Então, o processo de conversão é o seguinte, eu decidi seguir a Jesus e obedecê-lo. Ele é o centro da minha vida, eu o coloco na centralidade de todas as coisas. Porém, aí vem um outro processo, que eu vou falar de Maria Madalena um pouquinho mais para frente. Okay. E se eu estiver falando muito rápido, Léo, você me para, porque eu sou assim mesmo, eu vou... Não, vamos embora, tá perfeita, tá perfeita. E aí, nesse processo da conversão, a cura entra. Por quê? Se antes, um exemplo, uma pessoa que foi abusada sexualmente, não é o meu caso, mas uma pessoa que foi abusada sexualmente, se ela não se dispuser a viver uma cura com Deus, a liberar o perdão e a seguir a vida, ela vai ser uma pessoa sempre vítima daquilo que aconteceu, ou seja, o algoz sempre terá domínio sobre a mente daquela pessoa. A cura interior, ela trabalha na pessoa em todas as esferas, e aí bate muito no carisma da minha missão, né, a missão a qual eu faço parte, que é a ação do Espírito trabalhando de forma integral no ser humano, ou seja, a cura nas emoções, a cura no corpo, a cura no espírito. Então, eu entendendo que no processo de conversão, no processo onde eu digo, Senhor, Tu és o Deus da minha vida, eu entrego a minha vida a Ti, eu preciso passar por esses momentos de cura. Citei aí, no caso, uma pessoa que sofreu abusos, recentemente atendi uma pessoa que sofreu abuso do pai, o pai a estuprou várias vezes, ela engravidou do pai 3 vezes e ela abortou do pai 3 vezes. E se você não passa por um processo de perdão, e aí não é porque o pai é bonzinho, não é porque o pai merece, é porque a pessoa merece. Então, na cura interior tem perdão. Perdão daquilo que fizeram comigo, daquilo que eu fiz comigo mesmo. Eu preciso ter essa maturidade para entender. Na cura interior, tem um rompimento dos laços que eu tinha com comportamentos antigos. Os meus comportamentos antigos, eles eram antigos. Aí o Senhor fala assim, eu estou fazendo uma obra nova e você ainda está com os mesmos comportamentos? Você ainda está tomando leitinho quando eu quero te oferecer o melhor manjar? E aí, Senhor, mas eu sou assim, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim. Ele falou, não, mas o meu espírito renova todas as coisas. É isso, e aí, aí você vai entendendo que nessa cura, você adquire uma nova identidade em Deus. Você não perde os seus traços de como pessoa. Realmente você tem personalidade. Isso fica para um outro momento, a gente fala sobre isso. Mas é muita coisa, né? Ai, meu Deus. Mas você não perde os seus traços, mas entende que os seus traços, seus comportamentos, as suas atitudes, elas estão totalmente debaixo da vontade de Deus.
Você Sim. está sob a mão do Altíssimo. A preposição sob indica estou abaixo. Eu estou aqui para ser governada por Ele. Por isso a necessidade de nós, cristãos, vivenciarmos cura. Por quê? Porque as pessoas olham para nós e falam assim, poxa, nossa, ali é o cara da igreja, nossa, é a mina da igreja. Mas que comportamento distorcido, estranho, né? Nossa, Sim, nem sim. parece. Nossa, estranho. Por quê? Porque na maioria das vezes não houve cura, não houve decisão realmente da nossa vida de ser uma nova criatura. Necessário vos é nascer de novo, da É o água. tomar posse, né, Ale? Tomar Então, posse, né? Que a gente fala às vezes da boca para fora, sim, mas não entendeu o significado disso, né? sim. Eu sou negra, mulher, com 1,81 m, fora dos padrões. Então, estou trazendo uma realidade para as pessoas entenderem minha realidade, não falando de coisas que eu atendo. Eu era totalmente fora dos padrões em tudo. Então, assim, com 12 anos eu tinha 1,80 m já. Né? Mas eu era uma menina com um corpo de mulher. Uhum. E eu vivi muitos traumas, muitas críticas, muitos deboches. Na minha fase de adolescência, aquilo começou a me aprisionar de tal forma que eu fui ficando engessada. E por ficar tão engessada, eu comecei a descontar nos outros. Ou seja, eu sangrava em cima das pessoas coisas que estavam aqui dentro e ninguém merecia aquilo. Porque eu era dura, eu era grossa, eu era assim, machucada. Então, o meu prazer era machucar as pessoas também. Sim. Isso com Alguém 15 anos. ferida, feridenta, né? Isso. Quem Quando chegava perto já. já assim, ó, quando as pessoas chegavam, eu tinha sempre uma coisa assim, pá, tá olhando pra mim diferente, tá falando de mim, tá isso. Porque o problema não era a pessoa, era eu. O Ok. problema estava em mim. Mas quando Jesus chega de verdade para me mostrar, e eu entro num processo de autoconhecimento, que hoje falar de autoconhecimento, as pessoas ficam assim, isso é coach, isso é isso. Gente, autoconhecimento é uma realidade para todo mundo. Santo Agostinho, Santa Teresa d'Ávila, todos os grandes santos falavam sobre o autoconhecimento. Fantasticamente, eu sou fã deles e li tudo praticamente que eles escreveram sobre isso. Eu comecei a entender as mazelas que eu carregava ao expor aquelas mazelas para Deus. Não foi um processo da noite para o dia. Foi um processo, durou um tempo. Mas a cada mazela que eu ia colocando, eu ia me libertando das amarras que iam me aprisionando. Eu me tornei mais livre, eu me tornei mais leve, eu me tornei uma pessoa totalmente diferente, sem perder os traços da minha personalidade. Eu continuo sendo uma mulher extremamente forte. Eu continuo sendo uma mulher tipo, olha, cuidado, Mais ou menos, mais ou menos. mas é gostoso entender esse processo de cura, porque eu sou livre. Já não me ofende mais alguém falar mal de mim. Porque a Certo. pessoa tem o direito de gostar ou não, é problema dela. Quem tem boca fala o que quer, né? E quem tem ouvido, A ouve questão é também. como isso. A questão é o que que eu vou filtrar, o que que eu vou acolher disso, né? E aí, nesse processo todo, dessa cura, dessa libertação de alma, eu parei de ferir pessoas e parei de me ferir. E aí foi a total regeneração, porque eu entendo que na conversão, Léo, existe uma regeneração do seu espírito, da sua conduta. Eu passo a ser uma mulher totalmente diferente. Eu vejo Jesus me dando uma nova identidade. E aí ele diz: agora você está pronta para viver coisas que eu só poderia dar para uma pessoa curada. E muitas vezes a gente fala, a bênção não chegou porque você não está pronto, não está curado, e aí bênção não vai vir para filho estragado, não tem jeito. É aquela passagem dos odres novos, né? O vinho novo para um odre novo. Deus é a sabedoria em pessoa, ele não vai derramar algo que vai se perder. Não, e eu não podia também me perder de mim mesmo. E o que é esse processo de autoconhecimento? Eu falo muito sobre isso, tem uma escola que trata sobre isso. Eu fui sabendo o que eu gosto, o que eu não Ok. gosto, o que me fere, o que me irrita, o que me faz feliz. Eu fui vendo os limites e dentro desses limites eu fui entendendo, peraí, quando eu me posiciono, se é alguma coisa que me fere, eu já falo para a pessoa, ei, assim eu não gosto. Então,
Se é uma coisa que já vai me estressar, eu respiro, dou 3 passos para trás, deixo passar e volto no momento que eu estou mais equilibrada, para não falar coisas precipitadas. O autoconhecimento trouxe para mim algo fantástico, porque eu comecei a ver a ação do Espírito vindo sobre mim e me governando. Eu já sabia o que aquilo vai me estressar, aquilo vai me irritar, e isso vai me dar insegurança. Então respira, ore ao Espírito Santo e vá. Hoje eu tenho um processo de autoconhecimento altíssimo, muito alto. Eu conheço muito da Alessandra, mesmo. Então, eu era muito reativa, hoje eu já não sou, graças a Deus. Eu era uma pessoa que me doía sempre, né? Se você falasse alguma coisa comigo agora, eu ia falar, poxa, Léo, nossa, por que você falou assim comigo? Hoje não, eu já entendo que o Léo tem um ponto de vista e ele tem o direito de achar o que ele quiser. Sim. Sim, cara, sim, pelo amor de Deus, se a gente não entender isso, a gente fica louco, a gente fica condicionado. Eu acho que esse processo é um processo de libertação de condicionamentos. Total. Então, quando você sugeriu essa questão da cura, né? Aí tem uma história antiga, por exemplo, quantas pessoas viveram relacionamentos tão machucados no namoro, e aí casam, e trazem aquele histórico de machucadura do namoro e sangram dentro de um casamento com alguém que não tem nada a ver com aquilo, e aí casamento destruído. Por isso sabota o sonho, o próprio sonho da pessoa, o sonho de Deus acaba sendo autossabotado por uma questão de ferida interior. E assim, existem vários sabotadores na nossa vida, e eles gritam, Léo. Então a gente tem que pedir ao Senhor essa graça da maturidade. A vida oracional é um ponto fantástico no equilíbrio para você viver essa cura. Nós temos que ter pessoas da nossa confiança que conheçam as nossas misérias. Nós precisamos disso. Porque essas pessoas que conhecem as nossas misérias sem nos julgar, apenas nos amam, são pessoas que nos aproximam sempre de Deus e você fala, poxa, vacilei isso de novo. E aquela pessoa, ela vai orar com você, ou até mesmo já é um sacerdote que no processo de confissão já vai te ajudar. Eu não posso, dentro da casa do Senhor, continuar com os comportamentos de outrora, ele já está fazendo uma obra nova. Sim. E no século XXI, as pessoas já não estão mais acreditando no que pregamos sobre Jesus, porque pregamos, mas não vivemos. Esse é o ponto crucial, né? A gente é conhecido, ou deveríamos ser conhecidos como o quinto evangelho, né? A nossa vida devia testemunhar esse Deus vivo acontecendo. Esse jogo real, essa vivência real. Sim. Nós não podemos mais viver esse condicionamento de mas Deus é misericordioso, só que ele é justiça. Sim. Então, vou dar exemplos comportamentais. O cara que pegava todo mundo, não dá mais, cara, porque se ele assume a postura de ser de Deus, primeiro ele passa por um processo de cura muito grande, até então ele pensar em entrar num relacionamento futuro. Porque não dá, Deus não vai dar filho amado para filho estragado. Então, se ele quer realmente uma pessoa, uma menina que seja de Deus curada, ele primeiramente precisa de cura. Por quê? Porque Deus vai contrabalanceando as coisas ali, ó. É um equilíbrio e Deus sabe fazer isso. A menina que, por outro lado, também já vivia uma vida toda desregrada, talvez na sua sexualidade, em tantas as coisas. Quando ela conhece o Senhor, ela fala, peraí, aquilo era antes. Agora, na cura, no processo, eu vou deixando as vestes velhas e vou assumindo a minha postura, a minha identidade nova com Deus. A mãe que antes era faladeira, brigava, xingava, gritava dentro de casa. No processo de cura, ela já começa a falar, não é legal, porque eu tô lá na igreja, rezando o terço, falando as coisas, aí eu chego em casa igual uma louca desvairada. Eu tenho que dar um exemplo para as pessoas que estão próximas. Porque a minha pregação não é a pregação essencial não é a do palco, não é quando eu estou louvando ao Senhor na igreja. A minha pregação essencial é quando eu estou vivendo. É quando eu estou sendo. Ale, hoje, especificamente nesse tempo que a gente está vivendo, muito mais, né? Porque a gente não está mais com os de fora. Os de fora te vê de uma maneira limitada. Hoje a gente está com os de dentro.
Aqueles que conhecem a gente como a gente é. Aí, né, filho, é onde o calo aperta, rapaz, porque a gente está ali e nós precisamos adotar isso na verdade, na transparência, sabe? Na verdade com Deus, verdade absoluta com Deus. E, Senhor, eu estou com os desejos estranhos no meu coração. E antes que aflore, você já vai ali na presença e coloca, falando, não quero fazer isso. E a gente tem que lutar. São Francisco de Assis me dá uma aula de luta contra a carne. Ele é fantástico, para mim, um dos melhores a lutar contra o rompante da sua própria carne, os seus desejos. E quando eu tô falando de carne, não estou falando só de sexo, não, porque a gente acha que fala de carne. Só fala de... Não. É bom dizer, a galera acha que carne é só a prática sexual, né? Não. Tem a questão da carne na gula. Ixi, tem a questão da carne na preguiça. Tem a carne no falar demais. Tem o desejo, a inveja. Tudo isso é da carne, é de você, humano. A carne significa a humanidade da pessoa. É a sua humanidade. Então, tudo isso a gente tem que estar atento. Peraí. Ei, fulano comprou o carro. Eu louvei ou eu senti aquela pontada de inveja? Porque às vezes você tá aí num Uno, todo mequetrefe, e o seu amigo comprou uma RAV4, um carro híbrido. 189 mil reais. Oh, Deus poderoso, aleluia. Ah, Senhor. Abençoa nós, quem sabe. E aí você não consegue louvar a Deus. Então a gente precisa entender os sentimentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos a partir dos sinais que são dados dentro do nosso próprio interior. E as pessoas muitas vezes negligenciam. Tem gente que se esconde atrás da capinha de bom cristão, daquele que ora. Mas quando ele sai do meio de todos, por trás ele revela quem ele é de verdade. E é isso que tem manchado o nome de Jesus nesse presente século. Nós temos manchado, emporcalhado o nome de Jesus. Emporcalhado, Léo. E eu penso que isso não deve ser para determinar as pessoas. É um ponto de atenção, né, Ale? Sim. Porque senão a gente fica naquele... O Padre Edmilson sempre diz pra gente, não deixe o pecado determinar a sua vida. Sim, não pode, a última palavra não pode ser do vacilo, do erro, do pecado. A última palavra é a palavra de Deus, é a palavra da graça. Né? Senão a gente fica num determinismo, a gente começa... Qual que é a diferença, Ale, da cura interior para a autopiedade? Nossa, são duas coisas totalmente diferentes. Porque a autopiedade, ali tem um grau de vitimismo absurdo. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E o seguinte, a cura interior é uma decisão da minha parte de romper com as mazelas que existem dentro que ainda me aprisionam. E normalmente pode ser que você foi vítima de alguma coisa assim. Pode ser que você passou por coisas muito graves, muito sérias. E a autopiedade, você tem que olhar por dois ângulos, né, totalmente assim diferenciados, porque na autopiedade eu começo a dizer assim, mas né, eu passei por isso. Nossa, mas foi duro, você não entende. Foi muito difícil, tá? A gente até entende que foi difícil, mas é você que agora determina que tipo de vida que você quer levar. Uma vida ainda aprisionada ao que aconteceu lá atrás, ou uma vida livre para você realmente subir outros degraus e alcançar outros patamares. Isso é muito importante. Eu era uma pessoa cheia de mimimi, Léo. Eu era cheia de mimimi. Não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Mas daí, cara, você começa a entender o que Deus fez. Porque Deus pega um estragado. Deus realmente é Deus. Né? Ele gosta. Deus pega um estragado e fala assim, não, vou consertar. Para não ter dúvida que foi uma obra de Deus, né? Eu era aquela do vasinho cheio de trincas. E aí Deus nem consertou. Ele pegou o vaso, levantou lá em cima e falou, vou quebrar tudo. Porque se deixar desse jeito, eu ia para um buraco sem fundo. Porque era muita tristeza, muita dor. Eu não esqueço de uma cena. Eu estudava numa escola grande no meu bairro. Eu sou da zona leste de Belo Horizonte. Eu estava numa escola grandona. Tinha mais ou menos assim, uns 700 alunos só na parte da tarde. E aí um aluno me colocou um apelido horrível. E aquele apelido se espalhou pela escola inteira. E aí eu cheguei. Eles combinaram de todas as turmas, todas. Na hora que eu chegasse, eles iam gritar o meu apelido.
Quando eu pisei na escada do colégio, que eu fui descendo, eles fizeram um paredão e eu fui passando e todo mundo gritando aqui. Cena de filme, isso. Mas o pessoal que estava comigo era trash, cara. Tu não tem noção. Era trash, o povo sinistro. E aí, aquilo eles iam gritando, aquele apelido, aquele apelido. Eu chorei sozinho no banheiro, eu corri pro banheiro porque já ia fazer 12 anos, ou seja, eu era muito nova. Uma criança, cara, uma criança. Eu não administrava emoções, sentimentos, porque criança não administra isso, não administra. E ali foi um marco tão horrível na minha vida, mas foi um marco de libertação. Porque quando eu me vejo pregando, falando para tantas pessoas, quando eu estou nas lives, e eu tenho a chance de alcançar vários corações, eu lembro que lá atrás a menininha acuada se levantou, porque eu fui uma gatinha muito acuada. Deus fez de mim leoa hoje, que levanta outras pessoas, porque eu entendo essa dor. Ali eu poderia ter ficado assim, poxa, falaram de mim, me criticaram. Doeu muito, Léo. Doeu muito. Mas aquela dor, ao invés de me jogar para baixo, obviamente eu sangrei até os 15, 16 anos. Meu Deus, eu era um bicho do mato. Eu era um bicho do mato. E é bom as pessoas saberem que não existe passe de mágica, né, Ale? Não existe um clique, um botãozinho que gira. Existe um processo, né? Eu era um bicho do mato. E aí, eu sempre fechada, não gostava de papo assim. Eu comecei a pregar com 13 anos e eu nem sei como. Sinceramente, eu nem sei como. Deus é muito doido, cara, porque como que ele pega uma estragadinha daquela? Eu falava da palavra com veemência, eu não falava bobinha, não. Mas aí, aos 16, 17 anos, começa o meu processo de cura. Aos 10 anos, voltando da escola, eu sofri uma situação de abuso por vários rapazes que moravam próximos a essa escola, que me pegaram, me cercaram e começaram a tocar o meu corpo. E eu, com 10 anos, era uma menina. Sim. E aí, na hora, olha pra você ver como é que o Espírito Santo fala, né? Eu gritei, papai, mas eu não sabia, não tinha papai, não tinha nada. Quando eu gritei, papai, eles todos correram. Mas aquilo ficou na minha cabeça, eu não contei pra ninguém, porque você tem sempre a vergonha. Tocaram você. Sim. Eu era uma menina. Não foi nada, não chegaram a tocar a minha genitália por dentro da minha roupa, mas por fora me tocaram. E se eu não tivesse gritado, eles poderiam ter feito coisa pior. Aquilo tudo foi somatizando dentro de mim, foi ficando guardado. E aí Deus falou, filha, nasceu para guardar lixo. Não nasceu para guardar lixo, vambora. Na autopiedade, infelizmente falar isso, né? Eu cheguei no ponto assim de que muitas vezes eu comia as migalhas, os restos, porque era carente de amizade, era carente de relacionamento, não sabia lidar com isso direito, achava que todo mundo ia deixar, que todo mundo ia criticar, que todo mundo ia abandonar. E aí Deus entra. Foi quando eu falei assim, Deus, eu tô machucada, eu tô ferida. Eu não esqueço disso. Foi antes da minha cirurgia do pulmão, porque eu tirei parte do meu pulmão esquerdo. Eu cheguei para Deus e falei assim, não dá, tá doendo. A dor que eu sentia na alma era pior do que as dores físicas. Eu senti muitas dores físicas. Eu passei em processo de enfermidade muito grave. Eu falava, não dá, eu não tô aguentando mais. E eu falei para ele com toda a verdade da minha alma, você pode me ajudar, Senhor? Você pode me ajudar? Eu não quero mais. E aí foi um processo. Eu lembro que na cirurgia do pulmão, ele arrancou a parte do pulmão. Acho que na hora que o médico abriu, ele falou assim, vou aproveitar. Que o médico tá abrindo. O médico físico e o médico da alma, né? A gente vai trabalhar junto agora. Ele foi trazendo essa libertação para minha vida. E aí foram processos e mais processos. Eu reconhecendo Deus. Olha, eu magoei pessoas, eu quero voltar lá e pedir perdão. Jamais faria isso em outro momento, porque era orgulhosa demais. Senhor, eu vou voltar lá, eu vou me humilhar, vou pedir perdão. E aí, não tinha motivo para o inimigo usar nada contra a minha vida, nem meu processo de cura, porque eu fui me libertando, eu fui pedindo. E aí, Deus foi me trazendo essa libertação. Por isso que eu vejo, é importante, eu estou procurando uma palavra aqui enquanto você está falando, uma palavra que está em Zacarias, eu quero ler isso, que é o momento em que Satanás acusa o sumo sacerdote ali. E eu quero falar, foi o momento em que o demônio podia ter pegado a Alessandra e ter estrupiado com a vida da Alessandra. O demônio tinha tudo para ter me arrebentado. E pela mente que eu tenho, pelas coisas que eu faço, eu tenho uma mente, eu tenho uma mente inteligente. Isso não é por orgulho nem por vaidade, é um dom de Deus. Claro.
sabe? Sim, sim, tem que ser conhecido. Às vezes a gente fica nesse lance de só reconhecer os nossos limites, as nossas Não. misérias, mas a gente também precisa reconhecer as nossas virtudes, as nossas capacidades. Isso não é errado. E É eu, necessário, aliás, né? necessário. E aí, quando eu realmente, assim, assumo a postura com Deus, nossa, imagina eu, com a potencialidade que Deus me deu aqui no intelecto e de ação, porque Deus me faz ir. Eu penso e vou. Você fala assim, olha, vai acontecer um evento com jovens sarados, nós vamos fazer assim... Vou. Ser desenrolada, você desenrola, não fica... É. Esses dias a minha irmã falou assim, Deus me livre, ainda bem que Deus te pegou, porque você poderia ser uma pessoa assim, do crime mesmo. Eu falei, poxa, que isso? Me ajuda aí. Mas ainda, a gente estava zoando entre irmãs, né? As irmãs aqui na Lógico. casa, eu e as minhas irmãs. Mas se eu tenho aquelas feridas todas, não sou bem resolvida, eu passava como um rolo compressor em cima de todo mundo. Não tá nem aí pra ninguém, cara. Pra Nada, ninguém. nada. Já tinha a natureza forte. Quem convive comigo sabe que eu tenho a natureza forte. Minha natureza é fortíssima. Só que ela está num domínio com Deus. E se eu ultrapassar nessa natureza com você, você pode ter certeza que eu vou te pedir perdão e não vou voltar a cometer o mesmo erro, porque eu tenho que me retratar com você. Uhum. Então, eu aprendo isso. A humilhação de chegar até você e falar, Léo, desculpa, perdão, eu falhei com você. Dói. Dói porque às vezes você se humilhar para a pessoa dói demais, mas eu preciso do meu ego massacrado para Deus colocar a essência dele dentro de mim. Eu não sei se o que você partilhou era o que... Eu não sei se o que eu estou Sim. falando é o que Não, você eu queria. acho fantástico, Ale, porque, sabe, você dizendo isso, eu fico pensando, nós não somos autônomos, nós somos discípulos de Jesus. Sim, Eu acho que tem uma diferença muito grande, eu acho que esse voltar atrás ou voltar para pedir o perdão, exercitar as virtudes é porque a gente tem um mestre, é é porque a verdade. gente tem alguém acima da gente, alguém que a gente se decidiu livremente seguir. E se a gente se decidiu livremente seguir o mestre, a gente, no mínimo, tem que acolher aquilo que ele direciona a gente a fazer, a colocar em prática, né? A ter a nossa casa na rocha, não na areia, que senão não vai. Gosto de um exemplo. A Bíblia fala de 53 mulheres e eu aproveitei para estudar todas e comportamento de todas. Eu tenho um ministério com mulheres, mas tenho com homens, falo para jovens, falo para casais, mas as mulheres eu fiquei ali porque a mulher tem alguma coisa nela que se não tiver bem resolvida, ela realmente vai se machucar muito. Mas eu gosto de olhar para Maria de Magdala, a Madalena. Sim. A Madalena que teve um histórico bem duro, que viveu em pecado, mesmo depois de ter conhecido Jesus, mas que, num processo de decisão e de falar, Senhor, preciso de Ti, ela se torna uma discípula dele, porque em vários momentos cruciais você vai ver Maria ali com ele, a Madalena. Aos pés, na vida pública ela estava, aos pés da cruz ela estava, e quando ele ressuscitou, ela foi a primeira a vê-lo. E aí é o que eu acho bonito na cura interior, porque você vê o Senhor. Na cura interior você vê o Senhor, ele ressuscita para você, você o vê. Você fala, tem Sim. jeito. Eu tenho jeito, Senhor. Eu não sou só Sim. esse amontoado de lixo, eu tenho jeito, Senhor. Uhum. É o sepulcro sendo escancarado e a luz de Cristo entrando e trazendo para fora tudo que não presta, e ele vai se assentando dentro de nós. De todas as colocações que eu já fiz sobre Maria Madalena, que eu tenho uma admiração tão grande por essa mulher, quando Deus falou para mim, foi lindo, eu rezando e Deus falando comigo. Ela me viu, porque eu já estava dentro dela. Ela me viu, filha. Ela veio correndo. Eu falei, ai, Jesus, deixa eu ir também. Eu quero também. Deixa eu te ver também, Senhor. Deixa eu ir correndo para a tua presença. Isso é Sim, maravilhoso, Léo. A cura sim, sim. interior. E a cura interior, o processo de cura interior é uma arma potente contra o inferno, né? Porque as brechas vão sendo totalmente fechadas. Vão sendo fechadas, exatamente. Porque o encardido ele só tem acesso onde tem brecha. É. Se você fecha as brechas, é até interessante nesse tempo, eu tenho encontrado alguns jovens que têm dado um tamanho maior ao encardido do que ele tem realmente. Né? E eu vejo que é uma consequência disso, de brechas abertas,
uma compreensão errada de quem é Deus, uma compreensão errada de quem é ele mesmo, sim, e uma compreensão errada de quem é o encardido. Isso é um perigo. Criador aqui em cima, muito acima. Muito acima. Criatura aqui embaixo. Sim. Se Deus quiser, ele destrói o inferno com um piscar de olhos. Sim, essa é a verdade. Essa é a verdade. Acontece que o livre-arbítrio, eu acho que é tão importante as pessoas terem esse conhecimento. O livre-arbítrio é o que vai condicionar o quanto de Deus ou o quanto de Satanás vai ter na sua vida. Então, nem tudo é demônio. A gente tem que entender que ele só entra depois de uma concessão. Antes de concessões, ele não pode entrar. Ei, não. E aí a gente fala, o demônio me levou a fazer isso. Não, foi não. Você já tinha uma tendência àquilo, por isso que você tem que se conhecer, gente. Um dia eu vou fazer com o Léo, se ele me permitir, um momento de falar só de autoconhecimento. Glória a Deus! Eu vou falar da forma prática, técnica, espiritual, mas ele só entra quando existe uma concessão. As concessões que nós fazemos, aí sim, elas dão abertura para ele agir. Fora isso, comportamento humano. Você trai porque você quer. Você rouba porque você quer. Você se droga porque você quer. Porque para lutar, você vai lutar. Pode até ter uma recaída, mas na luta, cara, tu vence, porque a força do espírito é aguerrida dentro de você. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, quando você começa a olhar o inimigo passando da dimensão de Deus, tá tudo errado. Você tá dando uma desculpinha totalmente fajuta para se justificar. Não fui eu, foi o capeta. Não que, e vou dizer mais. Satanás, ele entra porque você dá brecha. Agora, ele só atacar quem tem uma vida relevante no reino. Satanás não vai brincar com parasita no reino, não, filho. Ele só vai atrás de quem tem vida relevante. Então, o que você fez de tão relevante assim para o demônio olhar para você e falar assim, nossa, eu vou me incomodar. Agora, você dá uma abertura, aí já era. Aí são duas coisas totalmente diferentes. Por isso você tem que entender seus desejos, seus anseios, suas vontades. Onde você quer chegar? Você quer chegar para quê? É lícito estudar? Mas você quer usar isso com qual esfera, com qual intuito? Qual finalidade? Qual finalidade? Né? Ô, Léo, você colocou temporizador aí no vídeo? Você sabe quanto tempo tem? Eu tô aqui no meu reloginho, acho que a gente tem mais uns 10 minutinhos. Clica em cima, tá escrito ao vivo, clica em cima que vai aparecer para você o tempo que a gente tem. Obrigado! Pronto! 15 minutos, cara. Isso. Obrigado. Nossa Senhora, vivendo e aprendendo. E aí, é porque é muito tempo fazendo live, né, Léo? Eu faço cada coisa nessas lives, você não tem noção. Aí... Bom, eu acho que seria interessante também a gente abrir para as pessoas perguntarem, participarem, falarem. Vamos voltar aos comentários. Isso. Ale, sabe que eu tenho feito nessas últimas lives, as oportunidades que eu tive, eu acho muito importante a gente ter atitude concreta. A gente sair de uma live, sair de uma partilha com algo prático, com algo concreto, para que a hora que eu desligar aqui, eu falar, bom, eu vou começar por aqui. Para que, mais uma vez, não seja apenas um entretenimento. Isso não é um entretenimento. Isso é... Olha só, galera, Deus suscitou uma filha dele, amada, uma profeta, para ser boca de Deus. A gente não está brincando de Deus, a gente não pode brincar com as coisas. Paulo fala, né, São Paulo? Com as coisas de Deus não se brinca. Não se brinca. Né? Tem aquela passagem lá que o rico morre, ele fala, não, volta lá e avisa os meus irmãos. Ele falou, não. Que eles escutem os profetas que eu tenho suscitado no meio deles. E a gente sabe que nesse momento aqui a gente está reunido em nome de Deus e a gente considera você uma profeta de Deus. Então não é brincadeira. Então tudo que foi dito até agora precisa ser realmente meditado, ruminado. Sim. E aí eu te peço coisas práticas para a gente levar
dessa nossa live, dessa partilha sobre cura interior. Que alegria ver você falando isso, porque um jovem com uma cabeça legal e que não leva tudo para o lado só de ferramenta, né? Porque os santos da igreja praticavam aquilo que eles acreditavam. E hoje tudo assim, isso não é de Deus. Não, é a prática da verdade. Então, como que você pode trazer para a sua vida, para o seu dia a dia, toda essa questão da cura interior, para que você suba degraus na maturidade espiritual e também na sua verdadeira conversão? A primeira coisa, reconhecer que existe uma falha. Eu preciso reconhecer quais são. Onde tem falha? Será que é no meu comportamental? Será que é no meu financeiro? Será que eu sou uma pessoa avarenta, egoísta? Será que é no meu sentimento, das minhas emoções? Eu fui abusada, não fui? Falaram mal, gritaram? Eu preciso identificar onde tem essa brecha. Depois que eu identifico a brecha, aí eu vou para os processos que são os essenciais. Oração, que é essencial, gente. Não tem jeito. Ninguém vai crescer espiritualmente se não rezar. Não tem. Você Jesus pode falar... sem mim nada podeis fazer. Ele foi claro, categórico, simples e direto. Isso, podem falar o que quiser aqui. Se você não tiver uma vida de oração frutuosa, você não vai crescer, você vai passar de um menininho, uma menininha infantil. E isso independente da sua idade. Às vezes a pessoa tem 50 anos, é um bebezão infantil. Então, eu tenho que ter vida de oração, jejum. O que é o jejum? É um fortalecimento interno. Jejum não é para eu obter um favor. Jesus, eu vou jejuar, para o Senhor me ajudar a comprar a casa própria. Não. Jejum é fortalecimento espiritual. Eu tenho que ter uma vida de comunhão. Eu estou falando de coisas católicas. Eu sei que tem evangélicos aqui, porque me seguem e estão nessa live, eu já vi. Mas eu sou católica, eu falo daquilo que eu vivo da minha doutrina. Então eu preciso de oração, eu preciso de jejum, eu preciso da Eucaristia, eu preciso de Maria. No meu processo de oração, o Espírito vai trazendo a revelação do que precisa ser curado. Depois eu preciso procurar um sacerdote que possa me ajudar dentro de uma confissão. Gente, confissão real, papo reto. Tem gente que vai para confessar e fica com medinho do padre. Mas na hora que você foi cometer o pecado, tu não teve nenhum respeito com Deus, caramba. É isso mesmo. Né? Isso mesmo. Então, rasga o verbo, rasga o coração, cara. Vai pra cima. Oportunidade única. Ele não tá ali para te julgar. Poxa, não é isso. Deus dá graça pro sacerdote, quando ele sai dali, ele nem lembra dos seus pecados. Nem lembra. Então, eu já tenho aí oração, jejum, comunhão, e o Santo Terço entra na oração. Maria, ela que foi obediente, ela que foi humilde e destrona Satanás. Enfim, a gente fala disso numa outra live, porque não vai dar tempo de falar tudo. Sim. E aí eu venho para um processo de autoconhecimento, que depois o Léo, a gente vai combinar essa live sobre autoconhecimento, que eu acredito que vai ajudar muito. Eu preciso entender quem eu sou, como eu sou, por que o meu comportamento afeta a minha vida, o que eu vivenciei no passado que está aprisionando, onde é que eu quero chegar, aquilo está trazendo, o que está trazendo para a minha vida. Então, nesse primeiro processo de cura interior, é sempre entre você e Deus, você e Deus, você e Deus. É tirar um tempo para fazer essa análise. Depois que você descobriu essa análise, aí você vai realmente para o processo do embate. A hora que você fala assim, peraí, isso aqui tem que mudar. E aí existem várias coisas que podem ser feitas para você realmente alterar. Mas a gente não pode falar aleatório, porque às vezes uma coisa é comportamental. A gente depois tem que fazer uma live explicando passo a passo, porque não dá para falar só... né? Não dá para falar. Mas eu já vejo que a via oracional real, papo reto com Deus, sem desculpa. Dedicado, tempo dedicado para Deus. Porque eu acredito, gente, se Deus curou a mim, Ele cura você. E estou dizendo mais. Eu amo o trabalho de psicólogos. Eu trabalho com psicólogos. Eu tenho amigos que são potentes como psicólogos, mas eu não precisei passar por um. O meu negócio com Deus foi tão violento, porque eu cheguei assim e falei, Jesus, eu não aguento mais essa dor. Essa dor daqui de dentro está doendo mais do que a dor do pulmão. Senhor, você pode me ajudar? Aí eu fui rasgando com ele. Olha, eu sou assim. Jesus, eu fico brava assim. Eu sou desse jeito. Eu firo pessoas. Ai, Senhor, eu falo quando não devo falar. Ai, Senhor, eu minto. E aí eu fui colocando, na verdade, tudo. Caramba. Não sei nem se podia falar caramba. Falei, perdão. Mas, caramba, eu fui assim para um processo de cura. Vi
violento. E eu quero Sim. um livro, assim, um livro que eu gosto muito, porque Santa Teresa d'Ávila fala que a nossa mente é a louca da casa, né, velho? Sim, a imaginação é a louca da casa, ela... É verdade. Então, quando ela fala do castelo interior, das moradas interiores, eu sou fã dessa santa, ela é minha... Sim, somos Ela é dois. fantástica. Quando ela vai falando ali das moradas dentro do seu interior, gente, quem faz a leitura desse livro com uma visão inteligente é um salto. Ok. É um salto. Tem a Uhum. questão de temperamentos, tem um monte de coisa, mas eu acho que a live tá acabando, né, Léo? Ah, Vai acabar. Ale, eu vou até te pedir um favor. sim. Eu acho extremamente importante, foi dito muitas coisas, a galera tá chacoalhada, impactada, mas eu acredito muito no poder da ação do Espírito Santo. Sim. Eu queria te pedir, não, a gente não vai estender mais uma hora, eu sei que você tem muita coisa para ser feito, nem que seja só descansar, que já é muita coisa, isso não é desprezível. O Padre Pio dizia, né, o descanso também é uma belíssima oração. Sim. Mas o que eu quero te pedir é o seguinte, a gente acha que já fechou, você já deixou questões práticas para a galera pensar, né? Nessas questões práticas, a gente ter fé na ação do Espírito Santo, que revela a verdade sobre todas as coisas. Por isso a importância da vida de oração. Jesus não vai deixar ninguém ficar perdido se a gente viver isso que você nos orientou. Jesus não brinca com a gente, ele cuida Não. da gente, cuida e cuida de uma maneira que a gente ainda não calcula. Mas a minha proposta é a seguinte, a gente derrubar essa live, presta atenção. Pode Não sei derrubar se e eu não. volto para orar. Topo Voltar demais. para rezar. Eu quero que você volte para rezar. Mas aqui, você salva ela, né? Depois Tá, tem uma galera. Então você pode derrubar, você salva aí, tá, compartilha e tá a gente bom. volta para rezar. Tô aqui por conta, tá bom? Glória a Deus. É isso que Deus coloca no meu coração. Vamos rezar, vamos levantar, cara. Ah, é obra nova, é obra nova. É Quando isso você aí. começou a falar dessa passagem, essa passagem para mim, ela é extremamente significativa ao longo de toda a minha caminhada. Obra nova. Eis que faço obra nova. É isso aí. Derrubando a lei, vou salvar e a gente já volta, todo mundo que está antenado. A gente vai dar 2 minutinhos para vocês voltarem para a gente ir para a oração. Vamos que vamos.